Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 4. O susto de Leda. A saída do corpo da esposa de Alberto foi muito interessante. Acostumada a cultivar as leviandades e a perder as oportunidades das horas, Leda havia se acumpliciado a um grande grupo de entidades infelizes que a aguardavam todas as noites para as festinhas sociais, para os encontros inúteis que se reproduziam do outro lado da vida, na continuidade noturna dos embalos desenvolvidos pelas pessoas em suas rotinas do dia. Jerônimo, que a assessorava diretamente, sem que fosse por ela identificado, vislumbrava seu triste estado vibratório sem nenhum sentido de repulsa ou reprimenda. Acostumado aos meandros da alma humana, o amigo espiritual estava categorizado para retirar do atoleiro as criaturas que para isso se inclinassem, usando como meio de convencimento a conscientização acerca da malignidade do lodaçal aonde se metiam. Assim, tão logo Leda deixou o envoltório carnal, foi recebida pelos sócios da insensatez. Puxa, madame, pensávamos que fosse gastar mais tempo dando ouvidos a essas tolices que seu marido lhe dizia, desperdiçando uma noitada tão promissora como a que nos aguarda. Falou-lhe sagaz, um espírito galhofeiro da pior espécie, astuto na técnica de conseguir o controle das emoções dos encarnados através da hipnose sutil. Eu também estava incomodada com aquela conversa, mas o bobão estava tão carente, precisando de atenção, que não quis interrompê-lo. Mas estou pronta, como combinado, para nosso compromisso, Filomena. Ainda bem, porque a baronesa não gosta de esperar e está impaciente com a sua demora. Moira estará lá também? Ora, como não? Ela é das primeiras que chegam e das últimas que saem. Puxa, que bom! Então vamos logo. Tomando o rumo do encontro no plano espiritual inferior, Jerônimo a seguiu, deixando Alberto aos cuidados de Adelino, que o encaminharia de volta ao centro espírita, onde os trabalhos da noite teriam prosseguimento com o atendimento de uma multidão de almas aflitas. Assim, depois de alguns minutos de trajeto, chegaram a um grande galpão que, aos olhos das entidades inferiores que lá se encontravam, era a expressão do luxo máximo que um péssimo e exagerado gosto por extravagâncias edificaria. Grupinhos de todos os tipos, com vestes esdrúxulas e ridículas, a destacar-lhes os defeitos morais, podiam ser vistos em todo o salão. Aquilo era a continuidade das reuniões sociais da casa humana, com a diferença de que, se na vida física as roupas e os perfumes poderiam disfarçar as horrendas aparências da alma, ali as coisas eram bem diferentes. Aos olhares de qualquer entidade mais evoluída, aquilo era o verdadeiro circo dos horrores, espécie de sanatório onde os doentes viviam seus personagens imaginários, cada qual procurando trajar-se para igualar-se ou imitar os que admiravam ou pensavam ser. Até aquela data, vitimada pela hipnose das entidades negativas que a controlavam, Leda não havia notado nada de anormal. Entretanto, na presente excursão noturna, a lucidez faria toda a diferença. Ao chegarem, a esposa de Alberto perguntou a Filomeno: mas, meu amigo, que pardieiro é este em que você me traz hoje? Ora, como assim?
Todas as noites temos vindo para cá e a madame sempre desfrutou até se esgotar? Mas é que, pelo que parece, hoje deixaram entrar a ralé. Não, madame, hoje estamos todos os de sempre. Não me diga, falou Leda horrorizada. Todas as noites o negócio é desse jeito? E por que seria diferente? Olha, lá está a baronesa, não está linda? Ao falar, Filomeno apontou para o outro lado do salão, onde uma entidade avantajada se sobressaía ao olhar dos que a circundavam. Vamos até lá, disse o condutor, puxando o braço de Leda. Baronesa, baronesa, falou ele. Por fim, aquela que estava faltando chegou. Já não era sem tempo, querida, respondeu Moira, cuja aparência lembrava a das bonecas de porcelana, com assustadora e horrorosa maquiagem, e o corpo se confundindo com o de um espantalho amarrado pela cintura. Leda não sabia o que dizer. A ação magnética de Jerônimo sobre sua mente permitia-lhe agora vislumbrar o verdadeiro e grotesco espetáculo do qual fazia parte todas as noites, atendendo aos chamamentos dos espíritos com os quais se afinizava. Lá estavam as amigas das rodinhas sociais, as cultivadoras da moda, as criticadoras da vida alheia, as bonecas e os bonecos do mundo, preocupados com as aparências e as últimas fofocas, cegos para a própria condição. Ali se contorciam, em coreografia rara, os membros de uma sociedade corrompida pela futilidade e pelos prazeres, as medíocres criaturas que se deixaram arrastar pelos gozos da matéria e que durante a emancipação da alma continuavam atraídos pelos mesmos padrões, discutindo as tendências da moda, falando sobre as influências do corpo esbelto e escultural, aproveitando a companhia de outros devassos para se embrenharem no jogo de seduções. Jerônimo acompanhava a Leda, que apavorada agora não sabia o que fazer. Mas Filomeno, insistia ela, deve ter alguma coisa errada por aqui hoje. Claro que não, madame. Sempre estamos aqui reunidos. Por que o espanto? É que parece que é a primeira vez que venho nesse lugar, respondeu a mulher titubeante. A senhora está redondamente enganada. Além disso, sempre apreciou o nosso baile e é reconhecida aqui como uma das mais exímias dançarinas. Veja quantos estão esperando pela honra de tê-las nos braços. Viu Leda, então, um cortejo de entidades masculinas a sorrirem, desdentadas, caveirosas, repugnantes, fazendo poses másculas com os ossos, exibindo músculos inexistentes, empenhadas em se verem eleitos por aquela que era conhecida como a rainha da noite. Eu? Ora, madame, não seja modesta, isso não combina com o seu, abre aspas, modelito, fecha aspas, disse Filomeno, dando-lhe uma leve cotovelada. Que modelito? Perguntou Leda, cada vez mais desesperada. Esse aí que a senhora está usando, horas. Como se fazer de modesta com uma roupa que contraria seu discurso de humildade e descrição? Vocês, mulheres, defuntas ou não defuntas, sempre se fazendo de desentendidas. Leda nem suspeitava como é que estava vestida. Filomeno arrastou-a então para uma das paredes do ambiente, na qual havia pendurado um grande espelho onde pôde mirar-se assustada. Sua figura era de impressionar.
A roupa era uma mistura de púrpura veludosa com dourados esfuziantes, mas que diante da lucidez daqueles momentos, com os próprios olhos mais abertos para a verdade, pareciam andrajos de vestes da nobreza. Ao mesmo tempo, certas áreas do corpo eram desnudadas, facilitando a exteriorização de partes que se insinuavam na atenção dos que a assistiam nos rodopios do baile, provocando a cupidez e a luxúria. Sua figura, porém, era a de cortesã de séculos passados, que bailava qual fantasma, travestida de uma nobreza corroída. Ao vislumbrar o seu real estado, Leda deu um grito de horror, assustada com a própria forma, interrompendo as conversas do salão e causando surpresa nos próprios amigos de alucinação. Sem saber o que estava acontecendo, abandonou a companhia de Filomeno e desabou numa correria pelo ambiente à procura da porta de saída, causando furor em todos os que, sem entenderem o que acontecia, tentavam contê-la ou segurá-la de alguma forma. Leda, agoniada, procurava voltar em desespero ao corpo carnal, e o seu acompanhante não tinha como evitar essa fuga. Jerônimo, que a mantinha sob sua influência direta, envolveu-a com suas forças e retirou-a daquele ambiente, mas sem impedir que as imagens que lhe haviam ferido a retina espiritual fossem desfeitas. Precisava que Leda se mantivesse horrorizada consigo própria, visando alertá-la para as coisas erradas que estava fazendo e para a vida desperdiçada que se erguia diante dela com o rompimento dos compromissos assumidos com o bem e igualmente com a repetição do mal. Mais alguns minutos e a mulher de Alberto conseguia despertar no leito, envolvida pelos esgares e sufocamentos próprios dos que passam por pesadelos e não conseguem despertar prontamente. Agitada, permaneceu por alguns instantes sem conseguir articular a voz. Seu corpo exudava abundantemente, molhando sua roupa de dormir. Sua tez esbranquiçada indicava a alteração circulatória em resposta à produção hormonal descontrolada decorrente do imenso susto suportado. Olhou para Alberto, que virado do outro lado, dormia sem nada perceber. Não sabia o que fazer. Tinha medo de acordá-lo e contar o que lhe havia acontecido, porque temia que isso fortalecesse as razões do marido acerca de sua conduta irrefletida. No entanto, não conseguia esquecer a aparência de Moira, aquela cuja figura mais a impressionava e a quem tentava imitar com tanto empenho. Leda procurou então sair do leito devagar, porque o corpo tremia em frêmitos incontroláveis. Foi ao banheiro, apoiando-se nas paredes, e sentou-se em confortável poltrona para não cair, tratando de acender as luzes do ambiente para que a escuridão não viesse a atormentá-la ainda mais. Tudo estava confuso em sua mente e a influência de Jerônimo continuava a se fazer sentir, destinada a fazer com que ela, no fundo de si mesma, escutasse o alerta antes que fosse tarde demais. Resolveu tomar um banho tépido, valendo-se de confortável banheira. Depois de uns 40 minutos, estava fisicamente refeita, mas sua consciência desperta lhe dizia que a experiência fora muito intrigante. Isso deve ser coisa de Alberto,
com esses assuntos de espiritismo antes de dormir. Claro, fica me assombrando com notícias ruins, temas sofridos, dores e etc., que acaba atraindo essas mesmas coisas para nosso lado. E olha só o folgado, dorme como um bebê. Ele é que deveria estar suportando tudo isso. Amanhã vou lhe falar para que não me venha mais produzir pesadelos de encomenda. Não quero esses assuntos antes de dormir. Se ele quer ir nesses lugares, ele que não traga para casa esses fantasmas. O pensamento de Leda não cedia aos bons conselhos e, ao invés de vestir a carapuça nela própria, procurava um meio de fugir, atribuindo ao marido ou aos espíritos a culpa pelo pesadelo. Entretanto, em sã consciência, não poderia dizer que não havia sido auxiliada e ajudada a acordar para as próprias realidades. O destino saberia surpreendê-la com pesadelos reais que não lhe deixariam qualquer dúvida, nem lhe permitiriam atribuir ao esposo ou aos espíritos as responsabilidades que eram somente dela.